A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG131837300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 131837300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários o seu nome e que você é membro da AIG 131837300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que com o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, rendas complementar financeira, com cadastramento de casas no seu bairro, consignações e muito mais para todos vocês que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @G1318-37300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora estar sorteando uma oração para dar início à nossa live, aos sorteios. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E a oração sorteada é a oração de número 1. E lembrando a vocês que todos as nossas orações são numeradas, assim como as orações do livro de Salmo, das Escrituras Sagradas. Vamos aqui à oração de número 1.
Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, glórias ao nosso Senhor. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. E um avisozinho para todos vocês abençoados, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado qual delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E essa é a maneira, e é dessa maneira que o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Hoje, rebanho de número par 2 e rebanho de número 1 ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada para a meditação do rebanho. E o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 2 Pedro. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro contém 18 versículos, que diz assim: a vinda do Senhor e os seus significados. Significado, versículo 1, 2, 3 e 4. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como os do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, dando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Perdão. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Filipenses. Capítulo 2 do livro de Filipenses contém 30 versículos, que diz assim: exortação ao amor fraternal e à humildade. Versículo 1, 2, 3 e 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensei
a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro, mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. O sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Zacarias, 14 capítulos. O livro de Zacarias. Livro de Zacarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo sorteado do livro de Zacarias é o capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de Zacarias contém 14 versículos, que diz assim: a quinta visão, o candelabro de ouro entre duas oliveiras. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tomou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isto? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Rebanho de número 20, par. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Obadias, um capítulo. Livro de Obadias, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Obadias contém um capítulo com 21 versículos, que diz assim: os pecados e o castigo de Edom. Versículo 1, 2, 3 e 4. Visão de Obadia, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizem no teu coração: quem me deitará por terra? Se não te remontares como águia, e puseres o seu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e 11, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Ezequiel. Capítulo 4 contém 22 versículos, que diz assim: o sofrimento do cerco. Versículo 1, 2, 3 e 4. Perdão. Livro de Ezequiel. Capítulo 4, perdão. Falei errado aqui. Capítulo 4 contém 17 versículos, que diz assim: o cerco simbólico de Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras, e põe contra elas arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e ponha no muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto.
Assim, e será cercada, e os cereais, e a cercarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele. Levarás sobre ti a iniquidade dela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu irei ler um recadinho aqui para vocês. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38. Dai, e dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim sejam todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. E agora eu irei ler para vocês, abençoados, uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. A denúncia é a denúncia de número 102.
Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa passagem está escrita no livro de Salmos, capítulo 24. Muita atenção, as 12 igrejas virtuais e móveis com atividades de casa em casa, a pé, estão em todo o mundo, onde o sinal de internet é capaz de alcançar. E nós também estamos chegando no Brasil de forma física em todos os municípios para todos os estados do Brasil. Saiba que para uma igreja entrar em um município é necessário que ela tenha algo necessário para todos os seres humanos, independente do segmento religioso, de fé, para todos serem servidos do que ela tiver para servir, do que as outras igrejas não tiverem. E nós temos uma gestão revelada pelo Senhor Deus para cada uma pessoa, seja ela rica ou pobre, de receber o mínimo de 2% até 100% dos seus recursos financeiros nas suas rendas. Por esse motivo, vocês, cidadãos dos municípios do Brasil, peçam aos seus políticos, e sejam eles os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos ou governadores, uma igreja física da sua região, para todos ganharem, tanto espiritualmente como também financeiramente, com dinheiro para acabar com a fome e proporcionar a todos uma boa alimentação, para todos terem uma boa saúde no corpo, na alma e no espírito. Mas se você ou quem você trouxer para nós, que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados emitindo, e que há outras igrejas proporcionando atividades melhores que as nossas, e que nós não somos necessários para proporcionar um melhor desenvolvimento na sua região, vai receber 100 milhões de reais em dinheiro por isso. E muita atenção, pois nós estamos contratando pessoas em todos os municípios do Brasil com oportunidade em diversos setores, para diversas pessoas, independente de segmento religioso, de fé, e independente do grau de escolaridade também. Temos oportunidade para todos. Então, entre em contato conosco pelo privado de nossos perfis oficiais, que estamos nas 7 redes principais da internet, e nossa equipe vai estar passando informações necessárias e tirando suas dúvidas. E essa é a denúncia de número 102, dentre as mais de 100 denúncias, com o prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares, que iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 63 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar sorteando uma oração para dar continuidade aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, desta sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão, vamos dar continuidade aqui agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Lamentações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Lamentações. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Lamentações.
capítulo 3 do livro de Lamentações, contém 66 versículos, que diz assim: convidado o povo a reconhecer o seu pecado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deverás ele envolveu contra minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios, vamos aqui ao sorteio. O capítulo sorteado é o capítulo 25 do livro de Provérbios. Capítulo 25. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 25 contém 28 versículos, que diz assim: símiles e lições morais. Versículo 1, 2, 3 e 4. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequiel, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadreá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória e sairá vaso para o ouvires. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e 15, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 Crônicas, 29 capítulo. Seja muito bem-vindo, doutora Lídia. Gratidão pela presença. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do livro do capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo 5 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 5 contém 26 versículos, que diz assim: descendentes de Gade, versículo 11, 12, 13 e 14. Os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Baçã até Salcar. Joel foi o cabeça, e Zafã o segundo também. Janai e Zafate estavam em Baçã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gesizai, filho de Jado, filho de Buz. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro, um rebanho. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Gratidão, doutora. Seja muito bem-vinda. Vamos aqui ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. E o livro sorteado é o livro de Números, 36 capítulos. Livro de número, 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Números. Capítulo 3 do livro de Números. Capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Números. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 contém 51 versículos, que diz assim: número é ofício dos levitas. Versículo 1, 2, 3 e 4. São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nabade, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, 2 sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú
morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdote diante de Arão, seu pai. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. E o livro sorteado das Escrituras Sagradas é o livro de 1 João, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 João. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 1 João. Capítulo 5 do livro de 1 João. Capítulo 5 contém 21 versículos, que diz assim: a fé que vence o mundo, versículo 1, 2, 3 e 4. Todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, nos seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoado, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções de nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco.
ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais oferecem. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo as denúncias de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que prova isso na Bíblia Sagrada, que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que vocês não estão adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar fazendo mais uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor Jesus que todas essas vidas dos fiéis seguidores, ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @G1318-37300, sejam protegidas, renovadas e libertas através da tua ministração, da tua palavra para receberem suas bênçãos e abundâncias. Através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos agora dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. E o livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos que diz assim: o sol da justiça e seu percussor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Mas para todos vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Hebreus, 13 capítulos.
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 2 do livro de Hebreus. Capítulo 2 do livro de Hebreus contém 18 versículos, que diz assim: o perigo da negligência. Versículo 1, 2, 3 e 4. Por esta razão, importa que nos apegamos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, se, pois, se tornemos firmes à palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos de nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que ouviram, dando o Senhor Deus testemunho juntamente com eles, por sinais prodígios e vários milagres e por tribulações do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 3 João, um capítulo. 3 João. Glórias ao nosso Senhor. O livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim: o bom exemplo de Gaio. Versículo 1, 5, 6, 7 e 8. Amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e com isso os fazem mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 37 do livro de Salmos. Capítulo 37 do livro de Salmos contém 40 versículos, que diz assim: temporária a felicidade dos perversos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Abacuque. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque contém 19 versículos, que diz assim: a oração de Abacuque. Versículo 1, 2, 3 e 4. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Pará vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Não esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live, com um livro e um capítulo para a sua meditação. Livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Sejam todos muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao capítulo sorteado, capítulo 3 do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos que diz assim: os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Versículo 10, 11, 12 e 13. Forjai a espada das vossas relhas de arado e lanças, das vossas padroeiras, diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor. Faze descer os teus valentes. Levanta-se, ó as nações, e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura e seara. Vinde e pisai, porque o largar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 5 do livro de 2 Reis. Capítulo 5 do livro de 2 Reis contém 27 versículos, que diz assim: Naamã é curado da lepra. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele e o Senhor deram a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Vamos aqui a mais um livro, e o livro é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de 1 Reis. Capítulo 3. Capítulo 3 contém 28 versículos, que diz assim: Salomão pede ao Senhor Deus sabedoria. Versículo 3, 4, 5 e 6. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, que seu pai, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres e que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu povo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, em retidão de coração perante a tua face, manifesta-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho, que assentasse no seu trono, como hoje se vê. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro, e o livro sorteado é o livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 2 do livro de Esdras. Capítulo 2 do livro de Esdras contém 70 versículos, que diz assim: a lista dos que voltaram da Babilônia. Versículo 1, 2, 3 e 4. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realias, Mordecai, Bilsã, Mispa, Bigevai, Reum e Baanã,
Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, o último livro a ser sorteado. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 24 do livro de Jeremias. Capítulo 24. Glórias ao nosso Senhor. Contém 10 versículos que diz assim. A visão dos 2 cestos de figos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices e os ferreiros de Jerusalém, e o trouxe à Babilônia. Tinha um cesto de figos com bons, como os figos temporão, mas o outro os ruins, que dos ruins que eram, não se podia comer. Então se perguntou o Senhor, que vês tu, Jeremias? Respondi, figos, os figos bons e os muito ruins, que de ruins são, não se pode comer. A mim me veio a palavra do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio dos 20 números. Mentalize, escolha um número agora de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. E você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 2. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 4. Você que escolheu o número 2, Obadias, capítulo 1. Número 4, Ezequiel, capítulo 4. Número 6, Lamentações, capítulo 3. Número 16, Provérbios, capítulo 25. Número 7, 1 Crônicas, capítulo 5. Número 11, Números, capítulo 3. Número 18, 1 João, capítulo 5. Número 20, Malaquias, capítulo 4. Número 12, Hebreus, capítulo 2. Número 9, 3 João, capítulo 1. Número 17, Salmos, capítulo 37. Número 19, Abacuque, capítulo 3. Número 15, Joel, capítulo 3. Número 14, 2 Reis, capítulo 5. Número 10, 1 Reis, capítulo 3. Número 5, Esdras, capítulo 2. E por último, número 1, Jeremias, capítulo 24. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde
você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente. Após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como manda o Senhor Deus. E está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor, o Todo-Poderoso, nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade nesta live. E agradeço também a presença de cada um de vocês nesta live. Que todos possam ser muitíssimos abençoados. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.